Há um silêncio vindo do futuro, um silêncio estranho, frio, quase mecânico. Um mundo onde ninguém mais levanta a voz, onde ninguém mais se opõe, onde tudo parece confortável demais. Mas o conforto é a máscara do declínio. E por trás desse silêncio há uma pergunta que ecoa como um sussurro ancestral. O que restará quando todos forem iguais? Vivemos na era da homogeneização. Todos pensam igual, falam igual, desejam igual. A masculinidade, que um dia foi o símbolo da força, da responsabilidade e da coragem, agora é tratada como uma ameaça, algo a ser diluído, neutralizado, corrigido. O homem forte se tornou uma anomalia, um vestígio de um tempo que a sociedade quer esquecer. Mas ao tentar eliminar a força, o mundo também elimina o espírito. Nietzsche profetizou esse tempo em Assim Falou Zaratustra, quando descreveu o último homem, uma criatura satisfeita, domesticada, incapaz de lutar, de criar, de sonhar alto. O último homem vive para o conforto, não para o sentido. Ele evita a dor, evita o risco, evita o confronto. E ao evitar tudo o que o desafia, evita também tudo o que o torna humano. O último homem é o resultado final de uma civilização que confundiu paz com covardia. Uma cultura que, ao rejeitar o sofrimento, rejeitou também o crescimento. O mundo moderno não quer mais heróis, quer cidadãos obedientes, homens sem conflito, sem ambição, sem sombra, homens que acreditam que a igualdade é virtude, mesmo quando ela significa mediocridade. Mas há algo que não morre, uma centelha que resiste. Em meio ao ruído da conformidade, ainda há aqueles que sentem que algo está errado. Homens que olham ao redor e percebem que o mundo se tornou pequeno demais para o tamanho da alma humana. Homens que sentem que nasceram para carregar peso, não para se esconder do fardo. A questão é simples e brutal. Quando todos forem iguais, quem ainda terá coragem de ser diferente? E mais, quem ainda terá força para suportar o preço dessa diferença? O último homem forte será aquele que não se encaixa, o que não se adapta à fraqueza coletiva, o que não troca dignidade por aceitação. E talvez, quando tudo o mais desabar, ele será o único que restará de pé, não por arrogância, mas por instinto. Porque enquanto o mundo se protege da dor, ele ainda acredita que a dor é o que molda os deuses. Algo aconteceu com os homens, não de uma vez, mas lentamente, como um veneno diluído na rotina. A força que antes movia impérios agora serve para sustentar um sistema que o enfraquece. O instinto foi trocado pela conveniência, a coragem pela aprovação. E o resultado é uma geração de homens domesticados. Eles falam sobre liberdade, mas vivem presos a validações invisíveis. Medem suas palavras com medo de ofender, escondem suas opiniões com medo de rejeição, suprimem sua natureza com medo de serem julgados. Não lutam, negociam, não sentem, interpretam, não vivem, funcionam. O homem moderno não é um guerreiro, é um funcionário da própria existência. Schopenhauer já dizia que a dor é o estado natural da vida e que fugir dela é o mesmo que renunciar à própria alma. Mas o homem de hoje vive anestesiado, evita o desconforto a qualquer custo e, por isso, evita também o crescimento. Ele quer prazer sem esforço, sucesso sem sacrifício, respeito sem merecimento. Quer ser reconhecido por uma força que nunca precisou provar. O mundo o ensinou a ter vergonha da virilidade, como se força fosse sinônimo de violência e disciplina de arrogância. Ele aprendeu que ser homem é ser suspeito. E assim, escolheu a rendição como forma de aceitação. Abandonou a própria natureza para caber na narrativa dos frágeis. Nietzsche chamaria isso de niilismo passivo, o colapso do espírito que já não acredita em nada, mas continua existindo por inércia. O homem domesticado vive, mas não vibra. Sorri, mas não sente. Está cercado de estímulos,
mas vazio por dentro. Ele perdeu o senso de missão, o dever moral de se tornar algo maior do que é. Tornou-se previsível, inofensivo, substituível. Ortega y Gasset dizia que o homem massa é aquele que não tem consciência de suas limitações, mas acredita ter direito a tudo. E é exatamente isso o que vemos. Uma multidão de homens que exigem respeito, mas não o conquistam, que querem liderança, mas não suportam responsabilidade. Querem o título de forte, mas não o preço da força. A dor do homem moderno não é física, é existencial. É a dor de sentir que nasceu para algo grande, mas vive acorrentado a pequenas distrações. Ele sente, no fundo, que traiu a própria natureza, e quanto mais tenta se encaixar, mais se afasta do que realmente é. O homem domesticado é o oposto do guerreiro. O guerreiro falha, cai, sangra, mas permanece vivo. O domesticado nunca luta, e por isso nunca vive de verdade. Sua vida é uma sequência de concessões disfarçadas de maturidade, e a cada concessão ele morre um pouco mais por dentro. A tragédia é que ele acredita estar evoluindo, mas na verdade está apenas perdendo peso espiritual. E quando a sociedade inteira perde essa densidade, o colapso é inevitável. Porque o mundo sem homens fortes não se torna justo, se torna frágil. E um mundo frágil é o berço perfeito para a tirania. Nenhuma civilização é destruída de fora, ela apodrece por dentro. E o início da decadência começa quando o homem confunde conforto com evolução. Houve um tempo em que o desconforto forjava caráter. O frio moldava resistência. O perigo ensinava prudência, a escassez despertava engenho. O homem era obrigado a crescer para sobreviver. Mas o mundo moderno eliminou os testes, e junto com eles, eliminou o instinto. Nietzsche previu isso. Ele chamou de moral dos fracos a doutrina que transformou o sofrimento em algo a ser evitado e não superado. Para ele, o cristianismo degenerado e a modernidade materialista criaram o mesmo veneno, uma fé no conforto, na segurança, na mediocridade. O resultado foi o nascimento do último homem, aquele que prefere ser protegido a ser livre. O último homem é o produto final de um processo de domesticação espiritual. Ele não acredita mais em ideais, apenas em garantias. Não busca virtude, busca prazer, não quer ser bom, quer ser aceito. Sua bússola moral é o conforto, e seu novo Deus é a conveniência. Schopenhauer já havia alertado. A vontade humana é uma força cega e incessante, que busca satisfação e nunca a encontra. Mas em vez de dominar essa vontade, o homem moderno se rendeu a ela. Em vez de aprender a suportar o desejo, ele o alimenta sem fim. E quanto mais se satisfaz, mais vazio se sente, porque o prazer sem propósito é apenas uma forma elegante de tédio. O mundo de hoje é o resultado de séculos de fuga. Fuga da dor, da responsabilidade, da hierarquia, da verdade. Ortega y Gasset dizia que a civilização é a vitória da minoria criadora sobre a maioria inerte. Mas quando a minoria forte cansa de liderar, a mediocridade assume o trono. E é isso que vivemos, a tirania dos fracos, sustentada por uma ideologia de igualdade que confunde justiça com nivelamento. O conforto se tornou um narcótico coletivo. As pessoas se orgulham de nunca sentir dor, de nunca enfrentar nada, de nunca correr riscos. A vida se transformou em um campo estéril, protegido, previsível. Mas o que é seguro demais também é estéril. Nada nasce na ausência de fricção. O homem forte nasce do conflito, da frustração, da resistência, da adversidade. O homem fraco nasce da proteção, do elogio precoce, da ausência de limites, do medo do fracasso. E o mundo moderno, ao eliminar tudo o que fere, eliminou também tudo o que forma. A psicologia chama isso de infantilização coletiva.
Homens adultos com emoções frágeis, egos dependentes e mentes preguiçosas. Homens que não suportam a crítica, que desabam diante do não, que vivem em busca de validação constante. Eles não amam, buscam aprovação, não constroem, consomem, não sonham, imitam. Nietzsche chamaria isso de nihilismo moral, a era em que o homem perdeu o sentido de grandeza e passou a celebrar a pequenez como virtude. E quando a pequenez é exaltada, a força se torna crime. O resultado é o mesmo em toda a civilização decadente. Os fortes se calam e os fracos fazem leis. Há um ponto em que o vazio se torna insuportável, em que o homem olha para si e percebe que conquistou tudo o que queria, e ainda assim sente que perdeu tudo o que importa. Esse é o momento da virada. Não acontece em voz alta, não vem com aplausos. Acontece no silêncio. Um instante em que o homem percebe que o conforto não o salvou, apenas o amansou. O que o mundo chama de progresso, ele começa a enxergar como anestesia. O que chamam de igualdade, ele entende como nivelamento por baixo. E o que chamam de paz, ele reconhece como ausência de vigor. É nesse instante que a alma masculina desperta, cansada, confusa, mas viva. Nietzsche diria que este é o momento em que o espírito do guerreiro volta a respirar. Depois de séculos de moralização, censura e adestramento emocional, o homem começa a sentir de novo o chamado do instinto, não o instinto animal, mas o instinto vital, a pulsão pela superação, a vontade de potência que não aceita viver ajoelhada, a força interior que grita: basta. Ele não quer mais ser agradável, quer ser verdadeiro, não quer mais ser aceito, quer ser inteiro. E nessa busca, o homem redescobre o que havia perdido, o prazer de lutar por algo maior do que si mesmo. O retorno do instinto não é um convite à selvageria, mas ao equilíbrio. O homem forte não é o bruto, é o lúcido que dominou o bruto dentro de si. Schopenhauer dizia que a vontade sem razão é destruição, mas a razão sem vontade é fraqueza. O novo homem forte entende isso. Ele une o instinto à consciência, a emoção à disciplina. Não se desculpa por sua natureza, ele a honra. A virada acontece quando ele percebe que a masculinidade não é um erro a ser corrigido, mas uma energia a ser canalizada. O mundo o ensinou a se desculpar por ser homem. Agora, ele reaprende a agradecer por isso. A força deixa de ser vergonha e volta a ser virtude. A dor deixa de ser trauma e volta a ser treino. O homem desperto entende que a suavidade tem seu lugar, mas não deve ser o centro. Que o amor é necessário, mas sem força, se torna dependência. Que o respeito é nobre, mas sem limites, se torna submissão. Ele entende que equilíbrio não é neutralidade, é consciência da força. E quando ele desperta, a sociedade sente, porque o homem que volta a sentir sua potência se torna perigoso, não no sentido violento, mas no sentido autêntico. Ele não se curva mais, não mendiga amor, não negocia sua essência, ele se ergue. E a simples presença dele é um lembrete incômodo de tudo o que os outros desistiram de ser. Ortega y Gasset dizia que a nobreza é o esforço constante de superação. E é exatamente isso o que o homem redescoberto representa, um ser humano em conflito, mas em movimento. Enquanto o resto dorme em segurança, ele desperta para o perigo que é viver com propósito. E esse perigo é liberdade. A virada não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de alma. O homem volta a sentir prazer no risco, no peso, na responsabilidade. Ele quer o fardo, porque entende que o fardo dá forma. Quer a dor, porque sabe que a dor o lapida. E nesse instante, ele volta a ser o que o mundo tentou apagar, um criador do próprio destino. Depois que o homem desperta, o mundo ao redor se revela pelo que realmente é: frágil, infantil
e assustadoramente dependente. Tudo parece movido por emoções rasas, opiniões descartáveis, desejos instantâneos, mas ele não se irrita mais com isso. Ele apenas observa, com o olhar frio de quem entende que não pode mudar a maré, apenas aprender a caminhar contra ela. O homem forte não é o que grita, é o que permanece. Ele não reage, ele decide. Ele não compete, ele constrói. Não é movido por vaidade, mas por propósito. E é justamente essa postura que o torna um estranho em seu próprio tempo. Nietzsche dizia que o homem forte é aquele que é capaz de ser senhor de si mesmo, mesmo quando o mundo o chama de louco. E é isso o que ele se torna, o herege da modernidade. Enquanto os outros buscam igualdade, ele busca excelência. Enquanto todos querem conforto, ele busca desafio. Enquanto o mundo se contenta em existir, ele exige crescer. Sua vida deixa de ser guiada por desejos externos e passa a ser conduzida por princípios internos. Ele fala pouco, mas o que diz tem peso. Não precisa convencer ninguém, porque sua presença já é argumento. Os fracos chamam isso de arrogância, os sábios chamam de autoridade. O homem forte reaprendeu a arte esquecida do autocontrole. Ele domina o corpo, a mente, o impulso, não porque quer parecer perfeito, mas porque entendeu que a liberdade sem disciplina é apenas uma forma de escravidão disfarçada. A força dele é silenciosa, porque o que é real não precisa de barulho. Em um mundo obcecado por visibilidade, ele escolhe a invisibilidade estratégica. Deixa que os outros gritem, ele trabalha. Deixa que os outros se exibam, ele constrói. Enquanto a maioria vive de opiniões, ele vive de resultados. E quando fala, o mundo escuta, porque a voz de quem age soa diferente da voz de quem apenas fala. O homem forte também aprendeu algo que o separa para sempre dos demais. Não há virtude em ser inofensivo. A virtude está em ter poder e saber contê-lo, em possuir o fogo, mas decidir quando acendê-lo, em dominar a violência interior, transformando-a em energia criadora. Ortega y Gasset dizia que a vida nobre é a vida que se exige de si mesma. E é isso que define o novo homem forte. Ele vive exigindo de si o que o mundo já não exige de ninguém. Não porque quer ser melhor, mas porque se recusa a ser menos. O contraste se torna inevitável. A presença dele incomoda os frágeis, mas inspira os silenciosos. Alguns o temem, outros o seguem, mas todos o respeitam, porque no fundo, até os fracos reconhecem a verdade quando a veem. E a verdade, quando encarnada em um homem, é irrefutável. O homem forte em um mundo fraco é o último pilar, a última lembrança de que a masculinidade não é o problema, é a estrutura que impede o colapso. Ele não se envergonha da própria natureza, ele a aperfeiçoa. Ele entende que não veio para ser domesticado, mas para proteger o que é digno, criar o que é eterno e suportar o que é necessário. O homem que despertou não busca glória. Ele busca fardo, não porque gosta da dor, mas porque entendeu que é o peso que dá forma ao espírito. O mundo moderno ensina a fugir do sofrimento, mas o homem forte escolhe enfrentá-lo, porque sabe que é ali que o caráter nasce. Ele não reclama da vida, ele a carrega. E quanto mais peso o mundo lhe entrega, mais sólida se torna sua alma. Nietzsche dizia: "Dá-me um porquê, e eu suporto qualquer como." O homem forte encontrou esse porquê, e é por isso que ele suporta o que o fraco chama de impossível. O fardo que ele carrega não é imposto, é escolhido. Ele o assume de forma voluntária, com a lucidez de quem entende que a vida é sofrimento, mas que o sofrimento sem propósito é o que realmente destrói. O homem forte transforma o peso em direção e a dor em combustível. Ele não busca leveza, busca significado.
A consolidação da transformação acontece quando ele percebe que já não precisa provar nada a ninguém. O reconhecimento perdeu importância, o aplauso perdeu sabor. O que o move agora é a responsabilidade. Uma palavra esquecida, mas que ainda ecoa nos corações dos poucos que lembram o que é ser homem. Responsabilidade por si mesmo, por quem ama, por aquilo que constrói e protege. Esse homem é raro porque carrega voluntariamente o que o mundo inteiro tenta evitar. Ele é o que acorda antes do sol, o que suporta o silêncio, o que trabalha em silêncio, o que apanha da vida e ainda assim agradece. Ele entende que cada fardo levantado molda uma nova camada de dignidade e que cada dor suportada com consciência o aproxima daquilo que Nietzsche chamaria de espírito elevado, o homem que cria sentido no meio do caos. Enquanto o homem fraco culpa o mundo, o homem forte o aceita. E é essa aceitação ativa, não a resignação passiva, que o torna livre. Porque liberdade não é ausência de peso, é a capacidade de carregá-lo sem se curvar. O homem que suporta se torna referência. Não porque ensina com palavras, mas porque inspira com presença. Ortega y Gasset dizia que a nobreza não é um título, é um esforço. O homem forte vive exatamente assim, como se cada gesto fosse uma afirmação silenciosa de que a nobreza ainda existe, mesmo em tempos de vulgaridade. Ele não busca mudar o mundo, busca ser o tipo de homem que o mundo precisa para não desabar. Ele carrega o peso da responsabilidade, da lucidez e da coragem, e carrega tudo isso sem reclamar, porque entende que o sofrimento não é injustiça, é iniciação. O fardo que ele aceita o transforma em ponte entre o que o homem foi e o que o homem pode voltar a ser. Schopenhauer dizia que a grandeza de um espírito se mede pela quantidade de verdade que ele suporta. O homem forte suporta verdades que a maioria não consegue sequer encarar. Ele olha o mundo como ele é, cruel, fútil, decadente, e ainda assim escolhe agir com honra. E essa escolha, repetida todos os dias, é o que o torna imortal. Porque o homem que carrega o peso voluntariamente deixa rastros que o tempo não apaga. Ele se torna um exemplo silencioso, uma presença que resiste, uma lembrança viva de que a dignidade ainda é possível. Ele é a prova de que a força não está em vencer, mas em não desistir de ser forte num mundo que desiste de tudo. Um dia tudo ficará em silêncio. As cidades continuarão de pé, mas vazias por dentro. A tecnologia seguirá funcionando, mas sem alma. Os homens terão desaprendido a lutar e as mulheres a admirar a força. Tudo parecerá perfeito, ordenado, polido, igual. Mas por trás dessa igualdade total, haverá apenas estagnação. O mundo moderno vencerá sua guerra contra o sofrimento, mas perderá sua batalha contra o vazio. E nesse vazio, quando o último eco da coragem parecer extinto, restará apenas um homem, não um herói, não um salvador, apenas um homem lúcido o suficiente para entender que o conforto é o túmulo da grandeza. Esse será o último homem forte, o que caminha sozinho em meio às ruínas de uma civilização domesticada. O que ainda sente prazer na dor, porque sabe que a dor é sinal de vida. O que ainda se irrita com a injustiça, porque lembra o que é ter honra. O que ainda se levanta quando todos se ajoelham diante da facilidade. Nietzsche o profetizou. O último homem pisca, ele disse. Pisca, indiferente, satisfeito, vazio. Mas o homem forte não pisca. Ele encara. Ele observa o colapso sem desespero, porque entende que toda era precisa morrer para que algo digno nasça. Enquanto o mundo celebra a igualdade, ele cultiva a diferença. Enquanto o mundo adora o conforto, ele busca o peso. Enquanto o mundo idolatra a segurança, ele escolhe o risco. Ele é a lembrança viva de que a força nunca foi o problema, foi a solução. Ortega y Gasset
dizia que a decadência começa quando o homem comum se sente no direito de desprezar o extraordinário. O último homem forte é esse extraordinário que a sociedade já não tolera. Mas é também a semente da reconstrução, porque quando tudo desabar, será ele quem erguerá o que restar, sozinho, em silêncio, com as próprias mãos. Sua herança não é poder, é presença. Não deixa monumentos, deixa exemplo. Não busca discípulos, mas inspira memórias. Ele é o fantasma nobre, que assombra os tempos de mediocridade. E mesmo quando for esquecido, a lembrança do que ele foi continuará incomodando os vivos, como o eco de uma força que o mundo inteiro tentou apagar, mas não conseguiu. O último homem forte não é símbolo de resistência física, mas de autodomínio espiritual. Ele é aquele que ainda acredita em hierarquia, disciplina, sacrifício e transcendência. Palavras que a era da igualdade tentou destruir. Mas ele sabe, o espírito humano precisa de luta e o homem precisa de sentido. Sem isso, restam apenas sombras que se reproduzem, mas já não vivem. Quando todos forem iguais, ele será o único diferente. E sua diferença será a prova de que a grandeza ainda é possível, mesmo quando o mundo a odeia. O último homem forte é o último lembrete de que a liberdade não nasce do direito, mas da coragem de carregar o próprio destino. E quando o mundo finalmente cair de joelhos, cansado de sua própria fraqueza, será o silêncio desse homem que marcará o início de uma nova era. Uma era onde a força voltará a ser virtude, e o sofrimento novamente será caminho de grandeza. O último homem forte não será lembrado pelo que conquistou, mas pelo que suportou. Ele será a ponte entre a decadência e o renascimento, o guardião da chama que o mundo tentou apagar. Porque no fim, quando todos forem iguais, somente os fortes continuarão sendo humanos.